Sem tempo para olhar para trás, o elenco do Bahia se reapresentou esta tarde no CT Evaristo de Macedo, com foco total no jogo de amanhã contra a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro, às 21h30 na Arena Fonte Nova, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro e tentando a reabilitação. Tivemos trabalhos intensos no CT Evaristo de Macedo. E uma novidade, a presença do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, que esteve sim acompanhando o treinamento e teve com os jogadores do Esporte Clube Bahia e a comissão técnica do Tricolor. O time do Esporte Clube Bahia terá amanhã a volta do jogador Cauli. Foi o que disse o treinador Rogério Ceni pós o jogo em que o Bahia perdeu para o Internacional de Porto Alegre na estreia do Campeonato Brasileiro no último sábado por 2-1 lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogador Cauli, ele ficou no banco de reservas do Tricolor, entrando no intervalo no lugar do Oscar Estupian, que foi o titular no comando de ataque tricolor, ao lado do jogador Tassiano. Outras mudanças poderão acontecer, sim, nesse jogo de amanhã contra a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro, às 21h30 na Arena Fonte Nova. O elenco do Esporte Clube Bahia, ele retornou hoje às atividades, depois de ter retornado de Porto Alegre no último domingo, ou seja, ontem, porque jogou no sábado, foi voo fretado, como nós falamos, e hoje à tarde, às 15h30, o elenco tricolor se reapresentou e fez apenas um único treinamento para o compromisso de amanhã, às 21h30, na Arena Fonte Nova, diante do Fluminense do Rio de Janeiro, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A tentativa de uma reabilitação, que estreou mal, perdeu por 2-1 para a equipe do Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio de virada, e evidentemente que precisa pontuar até para sair da situação que está incômoda, embora tenha muita água para rolar debaixo da ponte. Mas o principal é pontuar. E o treinamento dessa tarde, antes da bola rolar, aconteceu uma mostra de vídeo do jogo passado, do jogo diante do Internacional, erros e acertos que foram vistos dentro de campo, e esses acertos para aprimorar, os erros para se consertar, e depois sim, depois do aquecimento físico, o Rogério Ceni, ele fez um trabalho tático com parte do grupo, o time que vai a campo amanhã, ele montou, e os demais, ou seja, os outros atletas, eles fizeram uma atividade de finalizações no campo número 2 com o auxiliar Nelson Simões. Todos os atletas trabalharam, pelo que a gente sabe, com exceção daqueles dois que estão ainda no departamento médico, o Rian e o Azevedo, que a gente sabe, o Rian está já próximo de mais ou menos de voltar, mas o Azevedo vai demorar mais um pouco, o volante uruguaio da equipe do Esporte Clube Bahia. O restante do grupo, pelo que a gente sabe, treinou normalmente, e com isso o treinador Rogério Ceni, ele tem novamente à sua disposição aquilo que tem de melhor no momento. Embora tenha a situação física, que ele já pontuou, que nós já falamos também isso, mas ele tem de uma forma ou de outra a escolha, as opções dele. Lembrar só que o treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, ele juntamente com o analista de desempenho, o Tomás Koerik, ou Koerik, como queiram, eles estiveram lá no CT Evaristo Macedo e acompanharam todo o treinamento do Esporte Clube Bahia, inclusive o Dorival tirou fotos com o Rogério Ceni, com praticamente todo o elenco do Esporte Clube Bahia, conversando com alguns jogadores que ele já dirigiu, né? Mas ele esteve sim e amanhã estará assistindo o jogo entre Bahia e Fluminense do Rio de Janeiro, assim como o Bavi
ele que ontem esteve no Barradão assistindo o jogo do Vitória com a equipe do Palmeiras. Então, essa é uma situação para a gente pontuar, porque afinal de contas é o técnico da seleção brasileira principal e está olhando, observando jogos do Campeonato Baiano e essa semana justamente aqui em Salvador, olhando a dupla Bavi. Mas sobre o time, como esse time pode vir para enfrentar a equipe do Fluminense? Acho que o Rogério deve mudar, sim, mas não sei se vai ser mudança radical, até porque ele só teve um dia de treinamento que foi hoje, né? E ultimamente, com exceção das 2 semanas passadas, que ele teve todo o tempo possível para treinar a sua equipe, porque as 2 finais do Campeonato Baiano ele teve 9 dias, né, no período de 2 jogos, para treinar o seu time. Essa última semana foi muito apertado e justamente esse jogo de amanhã contra a equipe do Fluminense, apenas um treinamento que foi no dia de hoje, lá no CT Evaristo de Macedo. Então, dito isso, pra mim não, Cauli vai jogar, ele disse isso na coletiva após o jogo contra a equipe do Internacional, e aí eu fico na dúvida de alguns jogadores que podem estar em campo. Eu pontuei hoje, e aí, claro, acho que o Rogério Ceni, se tiver de colocar o jogador, não vai ser por isso, vai ser por uma situação de observação, mas o SoftScore, que é um conceituado site de numerologia de atletas, né, de desempenho de atletas, coloca o Gabriel Xavier, pasmem, como entre os 5 jogadores com mais pontuação no futebol brasileiro na zaga, tendo 3 do Flamengo, e inclusive o Léo Ortiz, que foi contratado recentemente junto ao Bragantino, tem o jogador do Atlético do Paraná, e aí tem sim o Gabriel Xavier na 5ª posição, e pasmem, quando eu digo pasmem, porque o jogador é reserva, só atuou em 11 jogos, nesse revezamento que vem fazendo o treinador Rogério Ceni, mas todos os jogos que o Gabriel Xavier atuou, não houve nenhuma falha. Pelo contrário, ele está com a nota de 7.32. Então, não é em função disso. Mas, será que o Gabriel Xavier vai ganhar uma chance? Eu tenho um pé atrás. Confesso que eu tenho um pé atrás, porque Canu é um homem de confiança, um dos. Porque tem Everaldo também, que é outro jogador de confiança do técnico Rogério Ceni. Então, é um dos homens de confiança do treinador Rogério Ceni. E aí a gente vai pontuar um time do Esporte Clube Bahia, que deve entrar em campo amanhã com Marcos Felipe. Arias, eu fico na dúvida, para mim pode dar Gilberto, porque Arias está realmente com um problema físico, todo mundo está vendo isso. Os 2 Bavis, ele foi muito mal, e foi mal, principalmente no segundo tempo do jogo contra a equipe do Internacional de Porto Alegre. Pode ser que o Gilberto retorne à equipe tricolor nesse amanhã, contra o Fluminense. Na zaga, pra mim ainda dá Canu, se Gabriel Xavier vai ser uma grata surpresa, Vitor Cuesta e o Luciano Juba. No meio campo, pra mim, dá Caio Alexandre, Jean Lucas, o Cauli e Everton Ribeiro, mas de repente Rezende entra ali na vaga do Jean Lucas ou do Caio Alexandre, e lá na frente pra mim é Tassiano e o jogador Cauli, aliás, desculpe, Tassiano e Luciano Juba. Tirem Juba da lateral esquerda e coloquem no setor de ataque, ou ele pode ir para a lateral esquerda com Biel e Tassiano lá na frente. Esse pode ser o time, Biel e Tassiano lá na frente, pelo que a gente está pesquisando até o presente momento. Então, essa é a expectativa para esse compromisso de amanhã entre a equipe do Esporte Clube Bahia e o time do Fluminense do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o Luciano Juba, que vai falar da estreia ruim e o momento dele dentro do próprio Esporte Clube Bahia. Vamos ouvir o que o Juba fala aí para o torcedor do Bahia. Infelizmente a gente tomou uma virada ali no jogo, né? Conseguimos sair na frente
mas não conseguimos se manter à frente do placar. Tomamos o gol logo em seguida ali, um gol de lateral. Depois tomamos outro de bola parada, que é uma coisa que a gente treina bastante. Mas acontece, né, tomar gol, mas a gente não pode aceitar. E é seguir trabalhando para que nos próximos jogos a gente possa sair na frente do placar e conseguir se manter à frente do resultado. A pergunta é de João Luiz e Edésio Góes. Juba, você tem jogado em ambas as posições. O quanto é desgastante para você exercer essas funções de meia lateral e se você está bem fisicamente para jogar 90 minutos? Esse jogo agora, né, do Internacional, eu acabei jogando os 90 minutos e sempre que a gente pode, a gente e consegue jogar os 90, é importante a gente tá se mantendo ali dentro do jogo, mas a gente sabe que no momento que a gente cansa, é bem melhor a gente falar com o professor e dar a opção para o companheiro que está mais descansado no banco para seguir dando sequência no trabalho, para que o time possa se manter na mesma pegada. E tô bastante confiante que a gente possa tá jogando bons jogos aí no decorrer do campeonato, que o campeonato começou agora, o brasileiro, e que a gente possa já amanhã fazer um grande jogo contra o Fluminense e sair com o resultado positivo. Pergunta de Fábio Ribeiro. Juba, calendário não dá tempo de respirar. Jogou no sábado e vai jogar na terça. O que falta para o Bahia manter uma boa sequência de triunfos e sair dessa fase de perde e ganha? Como eu falei, seguir trabalhando, né? Nada vai mudar a não ser com o trabalho e desempenhando bem o trabalho dentro do campo, para que a gente possa conseguir essa sequência de triunfos que a gente também quer, né? Sei que o torcedor também está esperando isso. Então, a gente seguir trabalhando forte, né, enquanto a gente pode, para que quando chegar dentro do campo a gente possa estar dando o nosso melhor e possa estar conseguindo os triunfos, que é o mais importante. A pergunta de Jonas Stelman o elenco tem sentido questões físicas ou é meramente a questão psicológica / falta de concentração? Eu acho que a gente tava bem no jogo. Como falei, a gente tomou 2 gols ali, que foi um de bola parada, um gol de lateral. Acho que não teve nada a ver com questões físicas, o gol que nós tomamos. E como falei, seguir trabalhando para que a gente possa estar conseguindo se manter bem nos próximos jogos. A pergunta de Michael Douglas. Juba, de virada o Bahia perdeu a primeira no Brasileirão, mas já tem a torcida e o Fluminense na terça-feira para reencontrar, no caso pela segunda rodada. Quais lições o Bahia tirou da derrota para voltar a conquistar os seus primeiros 3 pontos na competição? Quais lições o Bahia tirou desse jogo do Internacional? A gente sabe que é importante nosso jogo dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. A gente sabe que eles vão sempre estar nos apoiando e a gente tem que se manter concentrado do começo até o final do jogo, se manter bem para que a gente possa, como falei, sair à frente do placar e conseguir se manter sempre à frente para que a gente possa terminar bem o jogo e terminar com triunfo. A pergunta de J. Azul e Vinícius Daniel. O Bahia é um time que faz muitos gols, mas ao mesmo tempo também é um time que costuma sofrer gols. Como você trabalha na linha intermediária, que também ajuda na parte ofensiva, qual é a maior dificuldade defensiva que você enxerga no Bahia hoje? Como buscar minimizar os erros nas bolas aéreas e ter um sistema defensivo mais seguro? A gente trabalha bastante, como falei, a questão de bola parada, nossa parte defensiva também trabalha muito, mas infelizmente acontece, às vezes tem o mérito dos adversários também, mas é o que eu falei, seguir trabalhando, ver o que a gente pode melhorar para que a gente não possa mais tá tomando esses gols, para que a gente possa estar sempre na frente e estar sempre conseguindo triunfos. A pergunta de Pititinga de Lincoln Orias. No primeiro Bavi você foi um dos melhores em campo, mas o Bahia sofreu um gol de cruzamento do lado direito. Contra o River teve uma questão de pressão e o Bahia novamente tomou um gol de um cruzamento pelo lado direito de ataque do time adversário. Você está confortável com os seus comportamentos como lateral? E a outra pergunta de Pititinga é se você se sente subaproveitado como lateral esquerdo. Bom, eu quando comecei a jogar, né, profissionalmente, eu comecei como lateral esquerdo, passei 1 ano, acho que 2 jogando como lateral e depois pude começar a atuar do meio para frente. Então, me sinto confortável também jogando como lateral, estou à disposição do professor para estar atuando na posição que ele achar melhor. E a questão do gol que a gente toma é coisa que acontece dentro do jogo, às vezes a gente comete erros ali, mas como falei, seguir trabalhando para que esses erros possam ser minimizados, para que a gente não possa mais estar tomando esses gols. Muito bem, tá aí a palavra do jogador Luciano Juba,
jogador que atua na lateral esquerda, ele disse aí, foi de origem no passado lateral esquerdo, né? Depois virou meia e atacante, principalmente no Sport Clube do Recife, e para ele, tá confortável jogar na lateral esquerda. Porque muita gente tem falado que o jogador não tá jogando na dele. E eu perguntei logo, tá sendo subaproveitado na lateral esquerda? Ele, pelo menos aparentemente, entende que não, né? Só para consertar aqui, porque nós terminamos nos atrapalhando, e eu não tenho essa besteira, para mim, veja bem, a formação do Bahia amanhã, Marcos Felipe, Arias ou Gilberto, tenho essa dúvida aí em função do cansaço que a gente tá vendo o Arias, a parte física. Para mim ainda dá Canu, se o Gabriel Xavier for pro jogo, é uma surpresa sim. Vitor Cuesta e Juba. No meio campo, para mim, Rezende, o Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. E lá frente, Cauli e o jogador Tassiano. Para mim, esse é o time do Bahia que enfrenta o Fluminense do Rio de Janeiro amanhã na Arena Fonte Nova. Pelo menos a gente olha assim. A arbitragem do jogo será do João Vitor Gobi. Ele é de São Paulo, terá como assistentes o Danilo Ricardo Simão Maniz e a Fabrini Bevilacqua Costa. Eles dois são da FIFA São Paulo. O quarto árbitro é o Diógenes José Padovani Andrade, que é do Espírito Santo, e o árbitro de vídeo a Daiane Muniz, FIFA São Paulo. Portanto, tá aí a arbitragem desse jogo. Para finalizarmos, aqui, a gente olhando, o SoftScore coloca 3 jogadores como os destaques da rodada do passada. Veja só como são as coisas, né? O Marcos Felipe, que foi o goleiro que mais defendeu dentro da rodada. Também o Rezende, com o maior número de desarmes. E aí, o Jean Lucas eu acho uma besteira. Negócio de drible, mas driblou. Sei, o drible pro gol, fez o gol não, né? Então, o drible às vezes pra mim é improdutivo. Então, eu até isento aí essa do Jean Lucas. Mas os 2 primeiros chamam a atenção porque foram exigidos e por esse site aí, eles foram, sim, destaques na rodada. E para finalizar uma coisa, o burburinho que tá aí na rua, né, sobre Rogério Ceni com elenco e etc. No Bavi, alguém se lembra quando eu disse, quando ele falou na coletiva, que ele não tinha peça de reposição, todas no meio de campo, todas, ele frisa isso, todas no meio de campo, e todo mundo achou que ele estava entregando o elenco, e eu disse, para mim, ele está fazendo uma reclamação que seja branda até certo ponto ao Grupo City, porque ele cita que o grupo já gastou muito e não vai gastar de novo. Mas alguém se lembra disso? Então agora surgiu hoje como uma coisa do outro mundo. E outra, David, pelo que eu sei, com o Grupo City, nunca esteve perto do Bahia. O Bahia nem olhou para David, que hoje está no Vasco, que é emprestado pelo Inter, que foi jogador do Vitória e do Fortaleza. O Bahia procurou David, sim, na época de Belitani, que o Bahia botou 3 milhões para levar o jogador, e o Fortaleza, o jogador estava em litígio com o Cruzeiro, quando se safou do Cruzeiro, segundo o Guilherme Belitani, pediu 5 milhões. E o Bahia disse que não ia pagar mais do que 3 milhões. Ali sim, mas com o Grupo City, eu nunca vi falar em David, porque surgiu a notícia que Rogério estaria chateado com Oscar Stupien porque tinha pedido o David. Eu, realmente, até o presente momento, pelo que eu sei, não houve isso. Mas continuo pesquisando. Essa é que é a realidade.